Jesus. Amém. Bom, a gente tem até meio-dia. Quem não fez a comida, quem não fez o almoço, vai fazer só depois de 1 hora, viu? Tô brincando, gente. Vou ser bem breve. Pode marcar no relógio aí. 25 minutos é o suficiente. Abre a Bíblia aí em Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Fica depois de Gênesis e antes de Lucas. Amém? Marcos 16. Diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ontem a gente teve o Café dos Homens, né? Quem não foi, perdeu. E o Gessé trouxe uma palavra bem breve, falando sobre o batismo, tanto nas águas quanto no Espírito Santo. Mas o foco foi mais sobre o batismo no Espírito Santo. E é interessante porque o batismo com o Espírito Santo, ele traz poder na vida da gente. Sem poder, a gente não faz muita coisa. A igreja hoje, ela tem vivido mais do oba-oba e menos de Deus. A gente olhando as igrejas do passado, a gente via milagres, sinais acontecendo constantemente. E muita gente pergunta, por que não acontece hoje? Porque a igreja hoje, ela está vivendo por conta própria. Ela tem vida própria. Na verdade, a igreja é um organismo vivo. E ela está vivendo praticamente por conta própria, sem o auxílio, sem a ação, sem a vida, sem o próprio Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que ele traz, além de embasamento, traz vida. E quando nós olhamos aqui nessa passagem de Marcos 16, já estava lendo essa passagem aqui já há alguns dias, e Deus começou a falar comigo, falou, olha, a igreja precisa despertar, nós como igreja precisamos despertar para aquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós estamos padecendo situações e não sabemos por quê, porque vivemos uma vida apática, uma vida sem brilho, uma vida sem luz, uma vida sem Deus. É completamente uma vida apática. Nós, sem Deus, vou fazer um comparativo. Nós, sem Deus, nós teríamos uma boa oratória, como os políticos. São mestres em oratória, mas vida com Deus, nenhuma. Da mesma forma, somos nós, vazios. E Deus não nos chamou para sermos vazios, pelo contrário. Ele nos chamou para sermos exemplo, sermos referência no mundo. A pergunta é, nós temos sido referência? Se não temos sido referência, o que falta para sermos referência? Aqui nessa passagem, eu vejo 3 situações bem simples que nós temos pecado muito e deixado de fazer. A primeira delas, nós até fazemos. A igreja até faz. Mas muitas vezes a igreja tem utilizado outras ferramentas para fazer isso. Quando nós olhamos a história da igreja, nós percebemos que Deus utilizava situações bem simples para atrair o homem a Jesus. Hoje, nós fazemos cambalhotas, hoje nós damos risadas, hoje nós chamamos, utilizamos qualquer coisa. Quando eu falo nós, é a igreja em geral. Utiliza vários artifícios para levar pessoas a Jesus. E muitas pessoas não permanecem na igreja. E por que não permanecem? Porque não tem sustentabilidade. O evangelho tem que ser sustentável. Se o evangelho não for sustentável,
Ele não tem como. Deixa eu falar. Só está funcionando o banheiro lá da igreja, lá da salinha. Continuando. Então, nós precisamos pregar o evangelho constantemente, todas horas, toda hora. A primeira ordem que ele nos dá é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Isso nós temos feito. Nós temos ganho almas. Mas muitas pessoas que poderiam estar aqui não estão. Ao contrário também da igreja, tem muita gente que vem para a igreja procurando qualquer meio para se sustentar. Procurando uma cesta básica, procurando meios, sabe, de tirar da igreja alguma coisa para se sentir meio que aliciado. E a gente não precisa disso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a primeira condição e a primeira ordem de Jesus. E lá em Mateus 28, ele fala: ide e fazei discípulos de todas as nações. Como eu falei para vocês, existem algumas situações que têm acontecido na igreja que nós precisamos começar a mudar hoje, nós como igreja. Os sinais citados pelo Senhor Jesus foram praticados pelos discípulos e estão registrados no livro de Atos. Aí a gente pode perguntar assim, mas os milagres de ontem podem acontecer hoje? Podem e devem. Agora, por que não estão acontecendo? O que é que nós estamos deixando de fazer para que esses milagres voltem a acontecer? Nós, como igreja, nós precisamos começar a repensar na nossa vida como igreja. O que é que estamos deixando de fazer? Será que o comodismo está consumindo a gente? Tem pessoas que falam, olha, eu não tenho tempo para fazer certas coisas. Eu não gosto muito dessa frase porque é uma mentira deslavada. Nós temos tempo, mulheres têm tempo para assistir novela, mulher tem tempo para ver vídeos no YouTube, ver vídeos no Facebook, os Reels. Os homens também têm tempo para ver celular, tem tempo para jogar uma bolinha, tem tempo para ver vídeos, às vezes até pornografia, mas não tem tempo para pregar o evangelho. Todos nós aqui temos tempo, nós só utilizamos mal o nosso tempo. Uma das coisas que nós queremos ver constantemente é milagre. Fulano ali está precisando de cura. A gente vai lá, ora, e às vezes não acontece. Por que não acontece? Nós precisamos começar a rever algumas situações. Jesus nos chamou para sermos igreja, exemplos. E os sinais, se não estão acontecendo na igreja hoje, é porque a igreja está vivendo uma vida de apatia. E nós precisamos mudar isso. Contudo, esses milagres não se limitavam somente à era primitiva, à igreja primitiva, não. Teve um tempo desse aqui no Canadá, estava tendo um avivamento. Acho que até o apóstolo Jurandir esteve lá algumas vezes. Literalmente em pleno século XXI. Curas acontecendo. Milagres acontecendo constantemente. Por quê? Porque em algum momento a igreja começou a despertar. E nós, como igreja, precisamos estar despertos para isso. As pessoas vão vir para a igreja, não é só por causa dos milagres, não. É pela mudança que Deus vai fazer na vida deles. Todos nós aqui estivemos lá fora. Todos nós aqui tivemos uma experiência lá fora. E todos nós somos alcançados, porque em algum momento nós precisamos de Deus. Os milagres vão acontecer na igreja, como acontecer na igreja primitiva, quando nós começamos a sair do nosso lugar. Eu falo isso porque para mim também, eu falo nisso também. Eu não estou apontando o dedo só para a igreja. Nós, como igreja, no geral, estamos errando. É muito fácil a gente chegar aqui e falar, não, vamos orar por curas, milagres. E a gente ficar em casa, assim, televisão. É muito fácil. A gente orar, tem muita gente que fala assim, a igreja precisava fazer eventos. A gente faz. Mas muitas vezes as pessoas que falam sobre os eventos nem participam deles. Nós, como igreja, precisamos, trabalhar unidos. Se nós trabalharmos unidos, juntos,
os milagres vão voltar a acontecer. Nós não precisamos estar no controle. Quem precisa estar no controle é o Espírito Santo de Deus. Deus precisa estar no controle. É Deus quem precisa fazer. Nós precisamos começar a colocar a nossa vida à disposição de Deus. Nós erramos muito porque queremos os milagres, mas não fazemos nenhuma ação para vivermos uma vida diante daquele que faz o milagre. As pessoas querem milagre, mas não querem Deus. As pessoas querem resultados, mas não querem fazer nada para ter resultado diferente. E nós, como igreja, nós precisamos fazer isso. A primeira coisa, nós precisamos começar. Ontem nós orando para quem não tinha recebido o Espírito Santo como tinha recebido o dom do Espírito Santo. E nós começamos a orar ontem. E aí o José comentou que nós precisamos pregar o Evangelho, mostrar a necessidade das pessoas receberem a Jesus, receberem os dons, porque recebendo os dons recebem poder, e recebendo o poder a gente pode fazer aquilo que Jesus fez. Todos os milagres que Jesus fez, a Bíblia diz que nós poderíamos fazer o dobro do que Jesus fez. Mas por que a igreja não está fazendo isso? Porque nós estamos vivendo a vida acomodada. Nós precisamos sair disso. Precisamos pregar o Evangelho. Começar a olhar, entendeu, a necessidade das pessoas. As pessoas não precisam de cesta básica. As pessoas precisam de Deus. Porque se você tem Deus, você tem tudo. Todos nós aqui temos experiências disso. Todos nós podemos falar algo sobre isso. E sobre os milagres, como eu falei sobre a igreja primitiva, eles devem acontecer hoje ainda. Nós precisamos começar a pensar, Deus, o que está faltando para os milagres acontecerem? Eu lembro, quem conhece a igreja a comunidade evangélica, lá de Goiânia, quem já ouviu falar? A comunidade de Goiânia vivia uma época de unção e presença de Deus, era tão forte, sem exagero. As pessoas passavam pelas ruas, eram impactadas. Eu lembro de pessoas, acho que você lembra também, de testemunho de pessoas que falando de quando estavam louvando a Deus, pessoas passavam possessas e caíam endemoniadas na frente da igreja. Pessoas eram curadas. Às vezes a pessoa nem precisava entrar na igreja, passando, ouvindo louvor, eram curadas. E o que está faltando hoje? Será que é bons ministros? Ministros que tenham técnica? Deixa eu te falar uma coisa, técnica, os músicos lá fora têm. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todo segmento tem pessoas especializadas. O mundo tem o rock and roll, tem o sertanejo, tem o pagode, tem o forró, e todos eles têm especialistas. Já parou para pensar nisso? E são bons. São bons. Eles só atraem pessoas que estão no segmento deles. Compreende? Nós, como igreja, nós não precisamos... É lógico que técnica é fundamental. Mas nós precisamos de unção. Nós precisamos da presença de Deus. Porque é Deus que vai atrair as pessoas, não somos nós. Você pode fazer o espetáculo que for. Vai vir meia dúzia. Mas quando tem a unção de Deus, o próprio Deus se encarrega de atrair as pessoas. Não somos nós. Nós precisamos começar a mudar nossa mentalidade. E começar a dizer assim, Deus, o que está faltando para eu, como igreja, mudar a minha atitude? Nós precisamos começar a pensar nisso. Os milagres que não aconteciam vão começar a acontecer. E por quê? Pelo poder de Deus em nossas vidas. As pessoas vão se aproximar de você procurando. Eu quero saber desse Jesus. Eu quero saber o que está acontecendo contigo. Por que tanta mudança na sua vida? Eu quero saber o que está acontecendo. As pessoas vão começar a procurar porque elas vão ver o reflexo de Jesus na sua vida. Desse modo,
Todos aqueles que agem a fé no nome do Senhor Jesus possuem o mesmo poder e a mesma autoridade para fazer o que ele fez. Mas por que não estamos fazendo? A pergunta constante é essa. Por que é que não estamos fazendo? O que está faltando em nós? O que falta? Pergunte para você mesmo, sem responder para mim. O que falta para você e eu fazermos aquilo que Jesus fez? Ou fazia? Sermos referência, nós somos. Muita gente sabe que nós somos evangélicos. Muita gente sabe que nós somos cristãos. Mas nós temos seguidores? Quem são nossos seguidores? Hoje em dia, existem os influenciadores. Deixa eu te perguntar, quem é que nós estamos influenciando? A quem nós estamos influenciando? Nós somos influenciadores da igreja? Nós precisamos ser influenciadores. Nós precisamos influenciar. Nós precisamos influenciar no nosso trabalho, na facul. Nós precisamos influenciar em todo segmento que for. Nós temos que ser. As pessoas têm que dizer assim: esse é evangélico, esse é crente. Olha aí, esse é crente. Os crentes começam a zombar da gente, daqui a pouco eles estão pedindo oração. Daí, eu oro por mim. Você pode olhar. Nós precisamos ser influenciadores. E os milagres vão acontecer. Os milagres vão acontecer. Nós éramos de uma igreja, a Querigma. Eu estava falando esses dias nós tínhamos a nossa igreja era, acho que foi ontem, lá na casa do David e da Ivanus, conversando. A nossa igreja, se eu não me engano, acho que a maior igreja da cidade ocidental na época era a católica. Nós fazíamos 2 cultos do domingo, eram cultos cheios, era cheio. Gesso, lembra? Lotado. Jovens, nós tínhamos aos montes, nós tínhamos jovens pra caramba. Mas nós tínhamos sede de Deus. Nós tínhamos vontade de conhecer Deus. Nós orávamos constantemente por milagres, e os milagres aconteciam. Eu estava citando para ela, olha, a gente orava, pessoas que tinham perna menor, crescia, voltava. Pessoas que tinham um braço menor, problema de coluna, eram curadas instantaneamente. Pessoas com problema de visão. Pessoas com câncer. Quantas pessoas passaram por lá e nós orávamos e as pessoas literalmente eram curadas? A pergunta é, o que está faltando para nós sermos novamente uma igreja autêntica, poderosa? Nós precisamos pensar nisso. É muito bom todo dia, todo domingo a gente tomar um banho, tomar um cafezinho. Falei, daqui a pouco eu vou para a igreja, daqui a pouco eu vou me reunir com os irmãos. Mas tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que isso. Obrigado, filho. Obrigado. Tem que ser mais do que isso. Nós temos que vir para a igreja em busca de unção, da presença de Deus. Nós precisamos começar a buscar assim, Deus, nós precisamos de milagres, nós precisamos da tua presença. Portanto, quem crê será curado. As pessoas procuram a gente hoje, a gente quase não faz, a gente faz pouco, já se faz mais. Mas nós precisamos ir. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que se nós, como igreja, estivéssemos fazendo o nosso papel, talvez os hospitais não estivessem tão cheios? Sabia disso? A igreja tem feito pouco, muito pouco. Aos domingos, você vê muita gente pregando o evangelho lá, orando pelas pessoas. Se nós orássemos pelas pessoas, as pessoas são curadas. Nós precisamos orar, nós precisamos ir. Porém, a gente está muito acomodado. Domingo, depois do almoço, dá aquela sonequinha, tirar uma cestinha básica.
ficar por aqui, não, daqui a pouquinho vai ter um futebolzinho. Eu gosto do futebol, quase não assisto, mas quando eu tenho oportunidade, quando eu lembro, ele vai ter jogo do Flamengo. Eu falei, tá, poxa, eu vou assistir. Eu acho que chego na metade do jogo, mas a gente precisa sair disso. A gente precisa começar a olhar a necessidade do próximo. A gente precisa começar a pensar que os outros precisam de ouvir sobre Deus. Os outros precisam serem alcançados. Os outros precisam de cura. As pessoas precisam de milagres. E nós precisamos estar atentos para isso. Como eu falei, primeiro a igreja está muito apática, muito sem vida. A segunda coisa é que a igreja hoje ela vive de eventos. Deus não nos chamou para vivermos de eventos, Deus nos chamou para vivermos de almas. Ganharmos almas. Se nós não estamos ganhando alma, nós precisamos também rever isso. Deus, nós precisamos ganhar alma. Traz almas. Traz vida. A nossa oração precisa mudar. A gente precisa mudar o nosso sentido de orar. Falei, Deus, nós queremos alma, nós queremos. Começarmos a orar nesse aspecto. E as coisas vão acontecer. Se nós tivermos fé, as famílias serão restauradas. Se nós crermos, as famílias serão alcançadas. Alguém pode perguntar, será que a gente está crendo de menos? Será que a gente está tendo fé de menos? É que nós estamos precisando ser um pouco mais ativos. Não passivos. Só ver as coisas passando? Não. Só ver as coisas acontecendo? Não. Nós precisamos agir. Nós precisamos, como igreja, ter uma outra postura. E quando isso acontecer, nós vamos ver os milagres. Essa atitude mostra que a fé é o acesso para o cumprimento das promessas contidas na palavra de Deus. Se eu tiver fé, as coisas vão acontecer. É simples assim. Não tem meio termo. Ou eu creio, ou eu não creio. Às vezes nós estamos vivendo uma vida sem fé e sem milagres, porque nós não cremos. Nós estamos vivendo como a maioria. É só os cultos, os domingos. É só comunhão. Mas deixa eu te falar uma coisa. A igreja não vive só de comunhão. A comunhão faz parte. Nós precisamos ver o mover de Deus acontecer. Nós precisamos começar a trabalhar assim, Deus, nós precisamos, eu quero ver o céu descer, eu quero ver os milagres acontecerem. E nós precisamos começar a mover. O milagre começa a acontecer quando eu começo a crer no impossível. Você pode dizer assim, falou, poxa, mas é impossível essas coisas acontecerem. Não. Só é impossível para quem não crê. E nós precisamos crer. A igreja de hoje, ela é um reflexo do que foi no passado. Mas para ela refletir o que era no passado, nós precisamos agir hoje. Porque precisamos de atitude. Nós precisamos de atitude. Amém? Quando nós tivermos essa atitude, os milagres vão acontecer. Os sinais vão seguir. Os milagres precisam acontecer. Nós não precisamos, de meio termos para pregar o evangelho, não. Nós precisamos sair do nosso lugar, sair de quatro paredes e começarmos a pregar o evangelho. Só que nós precisamos ser referência para isso. Se não formos referência, não vai adiantar. Quando nós estivermos com essa ideia de sermos uma referência, de colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e dizer assim, Deus, me usa. Nós conhecemos a história da igreja, homens que mudaram a história de cidades, de países inteiros.
Nações inteiras foram transformadas por causa de, às vezes, um homem. País de Gales, em 1900, mudou. Por quê? Por causa de um homem que orava todo dia. A oração dele é: Deus, me dobra. Deus, me dobra. Depois de algum tempo, veio um avivamento no país de Gales. Em 1907, na rua Azusa, o mover que aconteceu em 1907 alcançou o Brasil. Nós hoje somos avivados porque alguém lá em 1907 pediu, falei: Deus, eu quero ser avivado, eu quero ser renovado, eu quero ser transformado, eu quero ser uma referência. Nós precisamos começar a trabalhar nisso. Dizer: Deus, eu preciso ser diferente. Eu preciso que teus milagres aconteçam na minha vida. As pessoas não precisam ver nós só como cristãos, mas elas precisam procurar a gente e dizer assim: fulano, ora por mim. Fulano, vamos ali, ora por aquela pessoa ali. Antigamente, as pessoas procuravam a gente, o seu Gessé lembra disso, o Gessé. As pessoas iam até a igreja: olha, tem uma pessoa ali possessa, quebrando tudo. A gente ia lá, a gente nem fazia muita coisa, a gente chegava lá e falava: em nome de Jesus. E as coisas aconteciam. A igreja hoje, ela não tem mais autoridade. Ela precisa recuperar isso. Para muita gente, a igreja tem poder, tem autoridade, mas está deixando menos. A cara da igreja hoje é outra. Nós precisamos voltar ao início. Nós precisamos dizer: Deus, eu preciso de vida de Deus. Eu preciso da vida de Deus. Amém? Essa é a minha palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Vamos refletir sobre isso. Se você tiver ideias, chega para a gente e fala: olha, eu estou com uma ideia de a gente pregar o evangelho em tal lugar. Vamos, como igreja, começar a mover, começar a agir. Nós precisamos começar a fazer isso. Deus nos chamou para sermos essa referência. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: olha, ali tem uma igreja que ora, ali tem uma igreja que ora, que acontece milagres, que acontece sinais, que acontecem curas. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: ali é uma igreja que tem poder. Amém? Vamos ficar de pé?